Ricardo Moisés, bom dia. Gostaria que você opinasse o que faltou para o Guarani conseguir o acesso, né? Faltou tão pouco, 4 pontos. O torcedor linka, né, os jogos contra o CRB e Confiança, mas se você pegar a tabela, os 4 últimos caíram para a Série C, o Bugre perdeu 8 pontos contra esses times. Então, na sua opinião, o que faltou para o Guarani subir de divisão? Obrigado. Bom dia, nação bugrina. Bom dia, Lucas Leme. O Guarani ele inicia o torneio com o objetivo do acesso e fizemos isso, uma briga aí até a última rodada pela classificação. Infelizmente, eu acho que esse acesso ele escapou por detalhes e alguns erros que a gente cometeu em alguns jogos foram determinantes aí para a gente não atingir esse grande objetivo que a gente tinha. Eu acho que foi pequenos detalhes aí que impediu a gente desse acesso. Bom, pergunta agora Lucas Rossafa, do Correio Popular. Presidente, bom dia. O Guarani continua na Série B e mesmo com a participação na Copa do Brasil, caso não avance tantas fases, não vai ter um acréscimo significativo nas receitas do orçamento para o ano que vem. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação. Para 2022, qual é a perspectiva do CA em relação aos investimentos para os reforços do elenco? É uma perspectiva mais positiva? É pior ou é igual ao de 2021? O orçamento ele vai ser muito semelhante ao de 21, as receitas de televisão, que são as maiores receitas do Guarani, elas não vão ter nenhuma alteração significativa. Então, o orçamento ele vem muito semelhante, mas a gente vem numa evolução administrativa, diminuindo alguns custos e utilizando melhor esse dinheiro ano a ano no departamento de futebol profissional. Então, a gente volta, sim, para 2022, para buscar o acesso novamente, um time bem forte, muito bem montado pelo Michel, e essa evolução de ano a ano vocês vêm acompanhando. De 2020, a mudança e a elevação do nível do elenco para 21, e assim vai ser também para 22. Bom, pergunta agora do Marcelo Carvalho, do Portal Globo Esporte. Presidente, bom dia, tudo bem? Presidente, hoje se encerra um contrato de 18 jogadores do Guarani, inclusive alguns jogadores que tiveram bastante importância na campanha da Série B. O que o senhor pode falar em relação a prioridades para conseguir manter parte desses jogadores? Vocês já têm traçado um plano de quem deve ficar? E também aproveitando saber em relação à permanência do Daniel, se já dá para falar alguma coisa. Vamos lá. O Daniel, a gente tem total interesse na renovação dele para o ano de 22. Estamos conversando, as conversas estão caminhando bem. E a filosofia do Conselho de Administração é sempre dar continuidade ao trabalho, e é por causa disso que a gente vem evoluindo ano a ano. Então, o Michel completou 2 anos à frente do executivo nosso de futebol. O Daniel fez um campeonato brasileiro da Série B muito bom, e a tendência é sempre dar continuidade ao trabalho para que a gente possa evoluir cada vez mais. Muitos atletas do elenco se destacaram e estão aí com o contrato vencido ontem, né? Mas já existe todo um trabalho do departamento de futebol buscando as renovações que a gente quer. Pergunta agora de Eduardo Martins, do Portal Hora Campinas. Bom dia, Ricardo. Eu queria saber qual que você enxerga que foi a maior dificuldade sua como presidente do Guarani nesse ano de 2021 e qual que é o maior desafio que você enxerga para 2022? A maior dificuldade que a gente tem é na parte financeira, né? A gente tem muita dificuldade para obtenção de recursos e investimento, tanto no futebol mesmo, com pessoas, quanto também na reestruturação do clube. Então, a gente precisa fazer investimentos em campos de treino, em academia, em fisiologia, e a gente tem muita dificuldade nesse sentido. Na parte dentro de campo, a gente já mostra aí um Guarani mais consistente, um Guarani sabedor do que quer. Fomos o segundo melhor ataque da competição
Então, um futebol para frente, um futebol bonito, um futebol que o torcedor gosta de ver. Mas a grande dificuldade hoje do Guarani é sim na parte financeira. Pergunta agora de Washington Mello, da Rádio Central. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Washington, tudo bem? Beleza. Apesar do Guarani não ter conquistado o acesso, né, acompanhando aí nas redes sociais, o torcedor ficou satisfeito, né, pela campanha do time. E muitos falaram que o Guarani está se reestruturando, né, em todos os departamentos, né, não só dentro do futebol, também a parte do estádio, enfim, todas as instalações. Como que o presidente encara ver, neste momento, ter uma aceitação da torcida em relação ao seu trabalho? Eu fico muito satisfeito, né, com esse feedback da torcida, com essa aceitação boa do trabalho. Foi para isso que eu me propus quando eu fui candidato à presidência, né, em março de 2020. E tenho conseguido aí, da melhor forma possível, junto com o CA, dar esse retorno que a torcida esperava, né? Então a gente vem numa evolução muito grande nas categorias de base. Hoje o Guarani entre os 8 melhores do Campeonato Paulista Sub-20, já demonstrando sinais aí que a gente vai fazer uma excelente Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube sendo bem cuidado, o departamento de futebol profissional com grandes evoluções, e é isso que a gente vai fazer, cada dia buscar algo a mais, melhorar em todos os departamentos, para que o Guarani possa voltar à primeira divisão aí bem estruturado e por lá se manter longos anos. Pergunta agora Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Primeiro, Ricardo, bom dia. Gostaria que você falasse quais setores são carentes na equipe do Guarani, já pensando na próxima temporada, e o que doeu mais como presidente? A derrota para o Confiança em casa ou o erro da arbitragem, ou melhor, não tendo o VAR na arbitragem na partida contra o Vila, Ricardo? Bom dia, Marquinho. Eu não digo em setores carentes, né? Às vezes alguns profissionais que a gente trouxe não rendeu nesse momento do campeonato da Série B o que a gente esperava ou que já renderam em outros clubes, né? Então, às vezes alguns atletas oscilam, mas eu tenho uma satisfação muito grande do elenco que foi montado, né? E a segunda pergunta? O que doeu mais? Vamos lá. Dói muito um erro externo, né, que foi a arbitragem, e isso atrapalha um pouco o trabalho, né? A gente poderia estar numa outra situação no jogo contra o Goiás, e o jogo contra o Confiança também é uma situação que a gente não pode aceitar. A gente teve uma conversa com o elenco no vestiário sobre esse jogo. São dois momentos aí que nos desagradou muito durante a competição. Gustavo Biano, IPTV. Oi, presidente. Bom dia para o senhor, bom dia a todos. Presidente, em relação aos jogadores que têm o contrato já encerrado, o senhor pode dizer aqueles em que já há uma definição, né, quais são os jogadores que definitivamente não vão ficar? E uma outra questão é em relação ao Bidu, que é um jogador da base, um jogador, acredito que mais valorizado aí do atual elenco, né, e revelado pelo Guarani. Esse é um jogador que o Guarani pode fazer dinheiro com ele agora, né, diante desse cenário que o senhor disse aí de dificuldade para conseguir recursos. Então, nessa janela, o Guarani, de repente, pode fazer dinheiro com o Bidu? Bom dia. O Guarani pode sim, pode fazer alguma negociação com o Bidu, pode fazer alguma outra negociação com outros garotos que a gente tem, que vem se destacando também, que é o caso do Ludic. Hoje, de valor de mercado, o Bidu seria o que tem o maior valor, por ter, inclusive, entrado na seleção da Série B. A gente depende, estava no nosso orçamento, para a gente fechar o ano no azul, a venda de atletas. Até agora não aconteceu, mas a gente busca, sim, para equilibrar as contas, a venda de atleta, e esse é o nosso objetivo. Com relação ainda à definição de quem sai, de quem a gente vai buscar renovar, isso o departamento de futebol vai fazer com muita cautela, como a gente sempre trabalha todos os anos. A gente não entra
em leilões do mercado, em situações atípicas. Então a gente, com cautela, estamos aguardando também o término da Série A. Vai ter uma movimentação muito grande no mercado e o Guarani vai agir como sempre vem fazendo no momento certo. Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quais são os planos da diretoria para 2022 e qual é o sentimento que fica com o término da temporada? Se é o de missão cumprida ou não, pelo fato do Guarani não ter conquistado o acesso? O sentimento é um sentimento de dever cumprido. Fizemos o possível e o impossível, fizemos um bom campeonato, resgatamos aí o valor do Guarani no mercado. Infelizmente, a gente não consegue fechar o ano com chave de ouro, que era o nosso grande objetivo, mas de cabeça erguida, lutamos até o fim e fizemos o nosso melhor. Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Fala, Ricardo, bom dia, tudo bem, Kier? Boa tarde, Ortiz, tudo bem? Queria que você... O pessoal é muito apegado ao futebol, mas eu quero abordar um assunto um pouquinho fora da bola, né? A gente viu aí a movimentação durante o ano de várias reformas que foram feitas no Brinco, na estrutura do Guarani. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de quais foram essas reformas e, ao final das contas, se você tem o valor estimado que foi utilizado pelo clube, como ele foi angariado para que o Guarani pudesse promover todas essas reformas importantes na estrutura, presidente. Vamos lá. O Guarani ele vem buscando diversos recursos com patrocinadores e, inclusive, hoje a gente já anuncia também um novo patrocinador para o ano de 2022. Então, o Conselho de Administração ele foi enxugando alguns custos e fazendo os investimentos necessários, né? Eu não sei te precisar o valor exato, mas fizemos aí reforma do ginásio, fizemos uma captação de água fluvial para que a gente possa ter uma irrigação também com custo menor no gramado. Fizemos um grande símbolo à beira do gramado também, que a torcida aprovou muito. A gente vem reestruturando nossa academia dos atletas profissionais, a academia da base. Fizemos também muitas reformas no Euroamérica e a gente já começa a ver os resultados do investimento na categoria de base com a campanha do Sub-20 agora no Campeonato Paulista, onde aproximadamente 86 equipes entraram e sobraram apenas 8 em disputa e o Guarani está entre esses 8 melhores. Fizemos também reformas nos alojamentos, os 2 alojamentos da base foram totalmente reformados. Fizemos melhorias no clube e assim o trabalho não para, né? A gente vai concluir a pintura do estádio, reforma do gramado do CT, reforma do gramado do Brinco. Então, assim, é o Guarani se preparando, se estruturando para quando chegar na Série A não voltar mais. Michel Alves, bom dia. Se teve uma posição dentro de campo do Guarani que foi bastante questionada este ano, foi a posição de goleiro. Gostaria que você avaliasse a temporada dos goleiros do Guarani, o Rafael Martins e o Gabriel, que foram os que mais jogaram, e que tipo de goleiro o Guarani vai buscar para o ano que vem? Um goleiro mais experiente, um goleiro mais novo, enfim. Gostaria que você desse sua opinião. Obrigado. Bom dia, Lucas. Vamos contextualizar aí. O ano passado, quando a gente busca um goleiro e traz o Gabriel Mesquita numa parceria com o Atlético Paranaense, e aí eu falo isso para a gente só não esquecer dos fatos, o Gabriel chega num momento difícil da equipe e consegue dar um resultado e todos ficam muito contentes com as atuações e aquilo que ele fez pelo Guarani. Ele naturalmente é um jogador jovem, com muito potencial, é um ativo hoje do Guarani. E aí começa o Campeonato Paulista, ele tem a troca com o Rafael e aí sofre algumas críticas. E tão logo a gente esquece aquilo que ele já fez pelo Guarani, aquilo que ele proporcionou naquele momento do Brasileiro da temporada 20. A gente traz o Rafael Martins, que ficou entre os 4 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro pelo Brasil de Pelotas. E aí sim também todos teceram elogios às contratações. Começa uma competição muito difícil e a gente tem que lembrar que vestir também a camisa do Guarani ela tem um peso muito grande, não é para qualquer um. E assim, não só o Rafael quanto o Gabriel, como os outros atletas,
tiveram as suas oscilações, e é normal. O que a gente tem que ter muito claro na nossa convicção é a manutenção diante de dificuldades para passar essa confiança, e a comissão assim o fez com esses atletas, porque senão a gente não consegue e não vai conseguir em equipe, em lugar nenhum do mundo, uma sequência de trabalho. Se a cada falha, se a cada dificuldade a gente tirar, isso gera uma insegurança grande ao elenco, gera uma insegurança ao mercado, até de atletas para vir a trabalhar conosco. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, eu vejo que no momento agora, especialmente no momento final, aí o Rafael teve o seu destaque, ajudou especialmente no jogo do Vasco, teve uma atuação muito segura, elogiada por todas, lá em Pelotas, onde nós vencemos, o próprio Avaí aqui. Então, a gente tem que valorizar também o esforço e a entrega desses atletas. O perfil que o Guarani vai buscar, nosso primeiro objetivo agora é a confirmação e a manutenção da comissão técnica, e aí a gente vai alinhar de forma interna aí, o perfil de atletas que nós vamos buscar no mercado, tratando também das próprias renovações. Lucas Rossafa, Correio Popular. Michel, bom dia. O elenco ele valorizou devido ao grande desempenho na Série B, o que força também uma necessidade de valorização salarial. Mas, em contrapartida, tem a questão da política financeira que você e o CA colocam em prática, né, que é gastar menos do que arrecada, manter os salários em dia. Diante disso, o que você pode passar para a torcida sobre a espinha dorsal do time titular, ou seja, quem está oficialmente fora e quem tem boa chance de ficar? O Regis é um deles? Um abraço. Bom dia, Lucas. Assim, vamos a partir do que o Ricardo falou um pouquinho antes, quando alguém perguntou sobre receitas, né? O que ia fazer a Série A se nós tivéssemos aí o êxito do acesso? A Série A, pelo aporte financeiro e a negociação que ia ter com transmissão, e aí o Ricardo tem à frente disso, ela ia queimar etapas no clube em processo de departamento, de reformas, de estrutura, muito, muito, muito rápido. Isso aí seria muito rápido para o clube. Isso era um dos principais objetivos, que é o que o Ricardo vem fazendo e o CA vem fazendo com toda a dificuldade de ordem financeira, que é a reestruturação do clube. E não é uma coisa tão simples assim. Às vezes todo mundo deseja muitas coisas, mas isso tem um custo altíssimo. Você mexer com futebol é coisa muito cara. Bom, a nossa receita ela é praticamente a mesma. Então, o que o Guarani vai fazer? Tem a valorização dos atletas, como você falou, mas a gente tem que ter um cuidado para fazer isso, né? Às vezes, eu quero algumas coisas, mas às vezes eu não tenho condições. Isso é uma realidade. O Ricardo queria que fosse melhor, eu queria que fosse melhor, o CA queria que fosse melhor, e aí o êxito da Série A ele anteciparia todos esses movimentos. A gente vai trabalhar da mesma maneira, com muita responsabilidade. Claro que a gente quer a manutenção de grande parte dos atletas, eles sim têm uma valorização e existe uma realidade. Isso é uma negociação e a gente está trabalhando e tratando sobre isso. Eu colocar nomes aqui de quem vai ficar, quem não vai ficar, não seria ético nesse momento que a gente está em construção dessas pautas. Então, até para não envolver nome de nenhum tipo de atleta e nenhum tipo de profissional, enquanto a gente não concretize alguma coisa. Mas tenho certeza que a gente está trabalhando, a gente tem a intenção aí da manutenção de grande parte e vai buscar isso dentro das condições que a gente tem, dentro do orçamento que vai ser disponível aí, de acordo até com o que o Ricardo falou. Nossas receitas são praticamente as mesmas da temporada 21. Marcelo Carvalho, Globoesporte.com. Michel, bom dia, tudo bem? A minha pergunta passa por algumas coisas que você já falou. De qualquer maneira, eu vou acrescentar, então. Queria saber se dá para dizer que as conversas em relação à permanência do Daniel estão avançadas. Também, o que eu ia te perguntar era em relação a perfil. Se vocês já traçaram algum perfil específico para ir, a partir do momento do fim da temporada da Série A e desse planejamento para 2022, começarem a conversar sobre contratações. Bom dia. Bom, a conversa com o Daniel, sim, ela está em ritmo aí de finalizar, né? Desde o fim da competição. A gente já vem conversando há um bom tempo com ele, com o seu empresário. É uma prioridade do Guarani.
o Ricardo falou, e eu não escondo isso, porque é a manutenção do trabalho, o perfil, vamos colocar aí 2020, né, o que o Guarani tinha de atletas e profissionais que aqui ajudaram e fizeram o seu trabalho. Nós tivemos uma mudança grande na temporada 21, temos que valorizar que não tivemos quase nenhum incidente de forma disciplinar, o elenco do Guarani é justo essa consideração a eles pelo compromisso que eles tiveram, o valor que eles tiveram. Nós internamente sabemos o quanto esses atletas sofreram, o quanto esses atletas queriam dar ao seu torcedor esse acesso, o quanto eles se dedicaram, o quanto eles se entregaram. Tivemos um momento aqui, e aí vou externar a vocês, do próprio grupo, em alguns momentos, em alguns jogos, pedirem para concentrar 2, 3 dias antes. Então, isso é algo que a gente tem que valorizar num elenco e numa geração hoje que não está sendo tão fácil da gente gerir. Isso não é específico do Guarani, é do futebol brasileiro, do futebol mundial. Então, quando você encontra profissionais com esse compromisso, com essa dedicação, naturalmente a gente quer a manutenção e a valorização, e a gente compreende essa valorização deles. Mas a gente tem que ressaltar que o Guarani montou um grupo para a temporada 21 com perfil, acima de tudo, caráter, compromisso com o Guarani, com muito suor, com muita dedicação, com muita entrega. Faltou pouco, mas não podemos deixar de ficar orgulhosos do trabalho e da entrega deles. Sobem 4, descem 4, é assim que é o formato da competição. O Guarani brigou a todo momento na parte de cima. Então a gente tem que considerar aí que foi um trabalho muito sólido, aí, muito seguro, aí, resgatou o torcedor, a alegria do torcedor no brinco. Isso também nos deixa felizes, a gente tem que valorizar isso. Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Bom dia, Michel. Michel, eu queria perguntar um pouquinho para você sobre a situação do Maxwell, que é um atacante que vocês contrataram depois da saída do Davó, que é um atacante também que não teve um custo tão baixo, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação da passagem dele pelo Guarani em 2021 e quais os planos para ele para 2022, já que o contrato dele vai até o final do ano que vem. Bom dia. Eu vou falar específico porque você perguntou, eu não vou ficar pontuando aqui jogador de forma isolada. Bom, Maxwell é o seguinte, quando a gente decide que precisava de uma contratação do jogador com a característica dele, pelo que ele fez pelo Cuiabá, e aí isso lançou a Série A pelo Sport, nós tínhamos uma disputa com 3 equipes para trazer o Maxwell. Considera que quando a gente tem o êxito na contratação, foi valorizado por muitos. O grupo estava praticamente fechado, ele era uma peça para chegar e agregar valor pela sua capacidade técnica, dentro do que ele fez nos outros clubes na qual trabalhou. A possibilidade que a gente tinha de contratação era assim até o final do ano, nós optamos por fazer, sabendo do que poderia nos beneficiar. E é isso, ele tem tempo, é um jogador de valor, ele é um jogador hoje que pertence e tem um contrato longo com o Guarani. A gente acredita ele na temporada 22 que ele vai ter mais oportunidades e espera também dele esse retorno. É isso, não tem muito o que a gente discutir. Foi uma disputa naquele momento, a gente teve êxito e todos comemoraram. O time estava encaixado, ele teve algumas oportunidades, outras não, e aí é uma decisão naturalmente da comissão técnica, mas ele é um atleta hoje que faz parte do elenco do Guarani para a temporada seguinte, e a gente espera que ele entregue o futebol que ele já apresentou em outra oportunidade. Washington Melo, Rádio Central. Pois não. Bom dia, meu goleiro preferido. Ô, Michel, no último domingo, né, você completou aí 2 anos, né, à frente aí do cargo como superintendente de futebol do Guarani. É o dirigente aí com mais tempo, né, nessa função aí. Gostaria que você fizesse aí um balanço, né, sobre esses 2 anos, quais foram os principais acertos, os principais erros, o que você aprendeu nesse período, se é um motivo de satisfação estar tanto tempo assim à frente de um cargo tão importante como esse. Um abraço. Bom dia, meu amigo, meu atacante, prazer falar com você. O que acontece? Para mim é um motivo de muito orgulho, muita satisfação, estendi isso ao Conselho de Administração e especialmente ao Ricardo, pela confiança,
Porque, assim, como você bem colocou, o Guarani é uma equipe tradicionalíssima, muito grande, uma responsabilidade gigantesca estar à frente. Então, você fazer parte de um clube dessa grandeza por 2 anos, pô, é motivo de muito orgulho mesmo, Washington. Eu agradeço sempre a todos o carinho, porque internamente aqui o trabalho é muito árduo, é de muita entrega. Profissionais se dedicam aqui a esse clube de forma, com um compromisso assim, ó, inacreditável, cara, inacreditável. O Guarani é um clube que as pessoas têm prazer de estar trabalhando. O Ricardo e o CA proporciona isso, é muito legal. Erros e acertos acontecem, e eu vou errar muito e é assim que eu vou aprender. Existe um amadurecimento da minha chegada até o dia de hoje. Mas o mais importante é você ter essa humildade de reconhecer e a capacidade de a cada dia melhorar. Senão assim a gente não evolui. Imagina se acertasse em tudo, a gente estaria numa zona de conforto, e não é isso que eu quero estar. Sei do compromisso, sei o que a torcida espera do meu trabalho. Eu tenho a minha maneira de ser, né? Às vezes existe até algumas coisas que as pessoas falam que eu sou um cara muito sério, isso, e aí eu falo isso de forma... Eu sei que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas assim, ó, eu trabalho, o meu compromisso para o Guarani é muito sério. Então, assim, é minha maneira de ser. Tenho respeito a todos, tenho admiração por todos, mas vamos fazer uma consideração ao meu trabalho pelo aquilo que eu venho desempenhando. Não se eu sou simpático, se eu conto piada, se eu não conto. Eu acho que isso aí é uma avaliação que é muito rasa e não cabe ao trabalho que a gente vem fazendo durante 2 anos, né? Vou errar, vou acertar, e o acerto ele não é meu, o acerto é do clube. E da mesma forma o erro, quando muita gente coloca na minha pasta, faz parte da minha função, e eu vou assumir, vou reconhecer e vou trabalhar. Eu não vou ficar naturalmente nunca ficando em debate com ninguém, que isso não é o meu caminho. Meu compromisso é vestir a camisa do Guarani, como assim o fez desde o dia da minha chegada. Esses 2 anos foi no Engenhão, foi para mim e para minha família muito emocionante. Eu lembro que, vou fazer até um relato para vocês, que quando surge a proposta do Guarani, a minha esposa ora, pede a Deus que a gente tenha estabilidade na vida, né? E o Guarani está proporcionando isso. A minha mulher está muito feliz, o meu filho, a minha mãe, a minha família. Eu tive um episódio com a minha mãe muito difícil. Então, eu só tenho gratidão, e cada vez mais o meu compromisso e a minha responsabilidade aumenta, eu sei disso, e eu vou trabalhar para tentar dar o melhor ao torcedor, dar o melhor às pessoas que confiam no meu trabalho, especialmente o Ricardo, que é um cara que eu tenho uma admiração e um amigo que eu quero levar aí para a vida, mesmo um dia tendo a minha saída do Guarani, um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele e pela família dele. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Primeiro, Michel, um abraço, né? Bom dia. Poucas pessoas souberam do problema particular que você viveu, e você, com categoria, soube separar o problema particular e trilhou, né, o caminho profissional da melhor forma possível. Tanto que o seu trabalho hoje ele é bem visto em todos os setores dentro do clube e até mesmo pela imprensa. Por isso que a gente brinca. Michel, compareça mais vezes. Diante desse trabalho que você fez, de êxito, de conduzir o Guarani, mesmo na última rodada, com condições de buscar o acesso, é normal que os holofotes se voltem para você. E aí vem a pergunta. A gente sabe que já houve sondagens, mas dá para garantir que o Michel será um dos responsáveis pela montagem do time para a disputa da próxima temporada e, por consequência, exatamente em relação ao seu trabalho para o ano que vem, Michel? Um abraço. Bom dia, Marquinhos. Você já é o camisa 9 que eu vou falar com o Ricardo para a gente trazer para cá, viu? Marquinhos, é o seguinte, cara. Eu tenho compromisso com o Ricardo, tenho compromisso com o CA, tenho compromisso com o clube. Eu não sou um profissional que vou ficar usando sondagem, interesse no meu trabalho. O Ricardo me conhece, a minha relação com ele é muito direta e muito transparente. Eu tenho compromisso com o Guarani, vou ficar, estou feliz aqui, quero participar. E eu sempre falei que as coisas no Guarani funcionam de forma integrada. A gente fez isso até agora, e dentro daquilo que acredita, de dar passos sólidos, vem acontecendo, e a gente vai seguir dessa maneira, trabalhando junto, fazendo o melhor para o clube, o melhor para a torcida, com toda essa dificuldade que a gente tem, e a gente tem que colocar isso, e isso não é uma a gente não quer jogar de forma nenhuma
um balde de água fria, mas é uma realidade, a gente vai trabalhar. Eu não sou de ficar reclamando, o que a gente tem para fazer é isso, e a gente vai fazer o melhor nessas condições, sabendo que a cada dia que passa o Guarani está evoluindo. O Guarani é muito melhor do que 2020 e vai ser muito melhor do que 2021 na temporada de 22. Isso eu tenho certeza, em todos os setores do clube, em todos os departamentos. E esse é o objetivo nosso e o objetivo do Ricardo, então a gente fica seguro sobre esse tema. Gustavo Biano, EPTV. Fala, Michel, tudo bem? Bom dia para você. A gente sempre que conversa, né, você sempre destaca essa questão financeira, né, de trabalhar aí dentro do limite, né, que você tem para não ter atraso de salário. Isso vocês conseguiram cumprir aí nessa temporada. E o que valoriza muito, né, o clube e principalmente, né, os profissionais que pretendem vir para o Guarani e os que estão para permanecer. Eu dei toda essa volta para perguntar o seguinte para você. Do atual elenco, quantos jogadores você imagina? Eu sei que vocês ainda vão conversar, mas você já deve ter em mente, você é experiente que já deve ter em mente de quantos jogadores devem ficar, qual o percentual aí de atletas de renovação que vocês esperam e quantos jogadores vocês imaginam buscar no mercado aí para começar a temporada, para disputar aí o Campeonato Paulista? Bom, Biano, é uma realidade nossa, né? Isso não muda. A manutenção, assim, existe a valorização, outro colega fez a pergunta anterior, existe uma valorização dos profissionais que aqui estão pela campanha que fizeram, né? A gente tem a intenção, sim, mas como prioridade, Gustavo, e aí eu não quero fugir da pergunta e te respondo, é a manutenção da comissão técnica. Então, assim, eu não vou te dar um percentual, a gente tem o interesse de ficar com grande parte dos atletas, sim. Não vou falar de nomes aqui, tanto para a saída quanto para a chegada, ou de parte de renovação, mas a gente há um interesse, a gente já vem trabalhando sobre isso. Mas a prioridade do Guarani é a manutenção da comissão, para a gente, sim, dar andamento de forma mais efetiva nessas ações aí. Tá bom? Isabela Sabélico, Tati Record TV. Oi, Michel, bom dia, tudo bom? Tem algum nome em especial que o Guarani espera ter no elenco no ano que vem? Nome de? Pode repetir, Isabela, por favor? Tem algum nome, algum atleta em especial que o Guarani deseja ter no elenco para o ano que vem? Algum nome, algum atleta que esteja no mercado? Assim, Isabela, como eu falei para os teus outros colegas, eu não vou falar aqui os nomes, né? A prioridade eu acabei de dizer que é a comissão. O Guarani sim tem interesse em grande parte do elenco, isso aí é a ideia da manutenção do trabalho. Vamos ver se a gente tem condições para fazer isso, porque existe uma valorização dos atletas e tem uma realidade nossa, né? A gente quer, naturalmente, a manutenção de boa parte do elenco. Eu só não vou dispor do nome, porque ainda a gente vem conversando e a prioridade nossa é o treinador. Então, assim, peço essa sensibilidade sua, assim como fiz com os outros companheiros, para ter essa compreensão, mas tão logo vocês vão estar cientes aí dos passos que a gente vai estar dando para a sequência da temporada 22, aí, que é o nosso objetivo o quanto antes definir. Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Fala, Michel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ortiz. Seguinte, vamos falar um pouquinho de base também, Michel, porque uma das incumbências do superintendente de futebol é o departamento de base também, né? Não é só o departamento de futebol profissional. Vou contextualizar rapidinho para fazer a pergunta em seguida. Em 2004, por exemplo, o Guarani acabou rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo Viola de centroavante, mas ele tinha, por exemplo, no time B, a dupla de ataque formada por Jonas e o William Bigode, né? Que acabaram não tendo oportunidades no time. A gente está vendo uma safra muito boa surgindo agora no Campeonato Paulista, tanto que foi ressaltado agora pelo presidente, numa época em que o clube precisa realmente de ativos, né? Como todo mundo sempre diz. Nós temos vários atletas integrados ao departamento de futebol profissional, mas nós temos na base do Guarani Lucas Cardoso, que já treina como profissional, Marcos treina como profissional, mas nós temos um Biel surgindo, um Albino surgindo, né? O próprio Bruno Bianconi, que ainda não teve oportunidade, o Titi, que se recupera de cirurgia, o Alê, o Couto, o Alan Leite, destaque também, que já treina como profissional, o Hermisson, o Matheus Souza, outra realidade, o Renanzinho,
Eu queria saber de você, Michel, qual é a possibilidade desses jovens e qual é a sua metodologia de trabalho para que esses jovens tenham chances reais no elenco do Guarani. Eu sei que você vai falar da maturidade de cada um, do tempo de cada um, mas a probabilidade real de a torcida do Guarani ver os jovens também oriundos das categorias de base jogando como profissionais e jogando como titulares do Guarani, por favor. Bom, Ortiz, é uma pergunta muito inteligente. Vamos lá. Você até outro momento esteve aqui conosco. Você sabe do que é o esforço, da luta que é e do empenho que nós temos em relação especialmente à base. Na nossa pré-temporada, participaram Bianconi, participaram todos esses atletas que você falou, Alan Leite, participou Hemerson, participou Matheus Souza, participou Lucas Cardoso. Quase todos esses atletas que você mencionou, eles participaram da nossa pré-temporada de forma integrada com o profissional. Hoje, a nossa categoria de base vem disputando o Campeonato Paulista de forma muito competente, liderada pelo nosso treinador Pena e toda a sua comissão. Mas recorda que esses atletas, por exemplo, vou falar do Bianconi, né? O Bianconi chega no Guarani numa situação e ele tem um trabalho de comportamento, de postura no profissional. E hoje o Bianconi, que muitos falam, mas quando aqui chegou era um outro atleta. Da mesma forma, Alan Leite. Então existe sim um interesse e um objetivo de trabalhar. Toda a comissão técnica que chega no Guarani, a primeira coisa que a gente conversa, especialmente o Ricardo, sempre coloca, é essa integração com a categoria de base, é essa valorização dos jogadores do clube. Isso é um objetivo. Há pouco o Ricardo comentou que estava dentro do orçamento uma venda de um atleta. Você vai fazer uma venda de um ativo do clube. Isso é um objetivo. Isso tá em orçamento de todas as equipes do mundo, para poder pagar as contas, para poder manter, para poder evoluir o clube. Então, o interesse nosso, especialmente nesses jogadores, é grande. Afora que eles participaram da pré-temporada, Ortiz, e você esteve conosco lá, e eles estão sim nos planos. E aí, lógico, aí é comportamento, é dia a dia, é treino, é evolução, é a confiança da comissão técnica. Eu e o Daniel falamos de forma diária sobre isso, sobre planejamento para o ano que vem, especialmente desses jogadores aí, que hoje vem nos representando muito bem, aí, liderado pelo Pena, que tem feito um grande trabalho.